Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para resolvermos a seguinte questão: como acessar os autos nas plataformas existentes na Justiça? Ora, isso é uma pergunta que me fazem bastante os alunos. Me recordo que quando estava na graduação, essa parte prática ela aconteceu, mas não aconteceu de repente com o tempo que seria necessário para que nós pudéssemos conseguir na época ter uma maior tranquilidade em fazer essas questões, né, resolver esses probleminhas. Então agora eu vou passar para vocês que estão iniciando a faculdade de Direito, que estão lá pela metade, ou talvez até pelo final, que não tiveram a chance de estagiar, vocês vão aprender agora como é que vocês consultam os autos de um processo, tá bom? Isso hoje nós utilizamos a plataforma, né, nosso exemplo hoje é a plataforma do Tribunal de Justiça do Amazonas, tá? Percebendo o seguinte, gente, tem que partir do seguinte pressuposto: as plataformas das justiças estaduais, elas são muito similares, sobretudo pelo fato de que o regramento dessas plataformas, da construção, né, do design dessas plataformas, ele é feito de maneira conjunta, nada é particular. Né? Isso é na reunião dos presidentes dos tribunais, na reunião dos corregedores nacionais, são diretivas do Conselho Nacional de Justiça, bem como são, às vezes, licitações que se dão em cascata. Né? Então, a empresa que ganha a licitação para a estruturação do site online, do sistema de gestão dos processos, essa empresa ela ganha nacionalmente. Então, a maneira como se dá a gestão da virtualização dos processos e o acesso deles à interface entre o público e essas plataformas, ela é construída de uma perspectiva nacional, apesar de os tribunais de justiça terem uma gestão local, porque tem a sua autonomia. Certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, vocês têm acesso aqui ao site do Tribunal de Justiça, www.tjm.jus.br. Vocês podem também tjsaopaulo.jus.br, tjgoiás.jus.br. Então, assim, tem vários sites que dizem respeito à justiça estadual de cada um deles, tá? Nós temos também esse exemplo na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal. Cada um tem a sua plataforma, digo, o seu site, né, o seu sítio de acesso, sítio online, e tem essas plataformas de gestão. No âmbito da Justiça Estadual, nós temos sempre o ESAG, né, Sistema de Automação Judicial, e temos o ProJudio para as comarcas do interior. A lógica segue sempre essa estrutura em todos os TJs do país, como regra, né? Podendo haver qualquer tipo de exceção, mas os que eu acessei até hoje são todos nesse sentido, tá bom, gente? E lembrando que esses programas eles se dobram segundo as necessidades de cada comarca, de cada região do país que necessita uma atuação em determinado sentido ou em outro. Bom, vamos lá então. Primeiramente, nós entendendo aqui, partindo do pressuposto que a gente quer entender o site, nós temos aqui a questão das notícias, muito, muito interessante, tá? Vocês acompanham essas notícias, porque essas jurisprudências, elas vão pautar a atuação de vocês na advocacia, no âmbito do Tribunal de Justiça Local. Porque as jurisprudências, elas precisam ter consonância, né? Ou seja, é necessário haver uma lógica nas jurisprudências, não pode haver uma decisão no sentido e uma decisão do sentido. Os julgados, eles são sistematizados e formam a jurisprudência dos órgãos de decisão, tá bom? Que não são só pessoas, às vezes os órgãos são colegiados, né? Unipessoais ou colegiados, depende do órgão do que se trata, tá bom? As câmaras cíveis, câmaras criminais, o Tribunal Pleno são todos órgãos colegiados, tá? Vamos lá então, gente. Olha, lembrando aqui que nós temos então as notícias, essas notícias são todas disponíveis, são todas de acesso público, tá? Nada que diz respeito à minha condição de servidor no órgão. Nós temos aqui então coordenadorias, né, que descem as políticas, estruturam as políticas aí no âmbito da infância e juventude, juizado especial. É necessário coordenadoria para que você estabeleça direcionamento nas políticas jurisdicionais do Estado. Aí nós temos aqui e-mail, que é o e-mail funcional nosso, aí arquivo judiciário, as questões que são documentos históricos, etc.
e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Calendário judicial muito importante para quem está advogando, porque entende aí quando o tribunal vai estar fechado, quando há feriados locais, feriados estaduais, tá bom? Feriados locais é sinônimo de feriado municipal, tá bom, gente? Aqui para cima, vamos lá. Aí nós temos aqui, consulta processual, tá? Entramos aqui. Bom, aqui nós temos capital ou interior. Se o processo estiver no interior do estado, qualquer comarca você vai para consultar no primeiro grau interior. Segundo grau está unificado, por quê? Porque fica todo aqui na capital. O segundo grau são os desembargadores, eles ficam todos na capital, tá? Manaus. Juizados especiais e turma recursal, tá? Mas lembrando que você colocar primeiro grau capital já vai abranger os juizados especiais também. Colocou aqui, clicou, aí está aqui, número do processo. Número do processo, nome da parte, documento da parte, nome do advogado, OAB, número da carta precatória, número do documento da delegacia. Gente, esses documentos, eles são todos estruturados, tá? Para que você consiga, essas maneiras de pesquisar são todas estruturadas para que você consiga achar o seu processo. Então, você colocar o nome do seu advogado aqui, por exemplo, né? Vou colocar o nome de um amigo, Roberto Camargo. Um abraço aí pro Roberto. Você coloca aqui semáforos, tá? Isso aqui é engraçado que a gente sempre erra essas coisinhas, né? Veículo, tá? Foi tudo. Epa, errei de novo. Foi. Ah, meu Deus do céu. Bom, acontece. Isso aqui é para tirar a paciência, né? Gente, sou muito ruim de figurinha. Tá, foi. Roberto Camargo. Pesquisar por nome completo? Não, não vamos colocar isso, porque às vezes a gente não sabe o nome inteiro da pessoa. Né? O nome do advogado. Aí aparece todos os processos que ele tem aqui. Os processos em que ele advoga, tá bom? Que ele é representante das partes. Se eu puder ir pela OAB também, digito o nome da OAB da pessoa, aparecem os processos aqui, tá bom? Número da carta precatória de origem, isso funciona para as cartas precatórias que são expedidas em outro estado, aí a pessoa pode consultar em que grau que está. O pessoal lá do outro estado, em vez de comunicar, mandar uma cartinha para a corregedoria, ela já consulta logo aqui no site, e isso é algo padrão em todos os tribunais de justiça, eles ficam se comunicando, e às vezes quando as varas elas atrasam o envio, a devolução da carta precatória, da carta de ordem, você, no caso, inicia um processo no âmbito da corregedoria daquele estado para que o negócio seja processado rápido, tá? Então tá bom, vocês podem colocar documento da parte, nome da parte, que é algo bem comum. Você coloca, por exemplo, aqui, João da Silva. Quer ver? Ó, foram encontrados muitos processos, aí você não consegue acessar por isso. É por isso que existe tantas outras ferramentas. João da Silva Silveira, vamos ver se vai ser algum. Também tem muitos. Aí, enfim, você coloca um nome aqui que você esteja procurando e aí vai aparecer a pessoa e o processo, tá bom? Vocês podem também colocar pelo número do processo. Esse númerozinho é disponibilizado para vocês assim com o advogado à ajuização. Quando o advogado ajuiza a ação e a distribuição recebe essa ação, há o cadastramento, quer dizer, o processamento do cadastramento, a distribuição para uma vara, e ali então você já tem o número do protocolo de imediato, tá bom? Porque a distribuição é automática, tá certo? Distribuição significa, é como se fosse aquela roleta para que caia numa determinada vara segundo um equilíbrio, né? Para que uma vara não tenha mais demanda do que a outra. Tá bom, pessoal? Então essa é a aula de hoje que eu gostaria de colocar. Vou colocar aqui o nome, pelo nome do advogado, o nome do meu amigo, tá? Roberto Camargo. E aí a gente... Ó, aí tem um processo aqui, gente. Então perceba o que está acontecendo. Reclamante, reclamado, requerido, assistente litisconsorcial são as figuras do processo. Quem entende processo civil já sabe o que está sacando aqui. Indenização por dano moral, reparação civil, portanto, corre no âmbito dos juizados especiais, quinta vara, a juíza doutora Irlena Leal Beiximol, capital Foro Manaus, e aqui são as movimentações. Aqui a última movimentação que teve foi 23/4, né? E aí, isso aqui quem faz
é normalmente o escrivão da vara, que na verdade é o diretor de vara e sua assessoria técnica, tá? Tem assessoria jurídica e assessoria técnica. Assessoria técnica é quem mexe no sistema, assessoria jurídica é quem pensa os processos, tá? Essas pessoas estão subordinadas ao magistrado da vara, tá bom? Mas, na verdade, quem atua no âmbito da movimentação de processos são os técnicos no sistema. E os assessores jurídicos são os que tocam a parte jurídica, ou seja, a construção das decisões que são chanceladas e são assinadas pelo magistrado, né, se concordar com a sua assessoria ou da maneira como ele orienta a sua assessoria. Tá bom, pessoal? Lembrando que quem assina as decisões é só o magistrado com seu token. Tá? Não existe a possibilidade de um assessor assinar decisões. E aqui você coloca visualizar os autos e você não tem uma surpresa. Senha do processo. Olha, essa resolução 121 do CNJ, ela promoveu esse caráter reservado dos dados. Uma maneira de você proteger as pessoas sem que seja propriamente um sigilo. Se você quiser acesso aos autos, você consegue, mas você tem que fazer uma carta fundamentando, né? Ou seja, um pedido, uma petição fundamentando por que você quer acesso a esses autos. Porque normalmente quem vai ter acesso é só o advogado e as partes, os seus representantes. As pessoas que não estão no processo, nem como interessadas, normalmente não têm um acesso imediato. É necessário que se requeira a vara. Vocês, quando ajuizarem uma ação, vocês vão poder, ou o advogado de vocês, que ele já tem acesso imediato por via do cadastro dele no identificar-se aqui, ou o advogado de vocês vai passar o que está acontecendo, que normalmente não se processa dessa maneira a relação cliente-advogado, tá? Normalmente a parte, ou ela confia propriamente no advogado, o advogado vai comunicar a ela quando há uma movimentação processual relevante. Caso o advogado não comunique, você queira acompanhar o processo de per si, o que você vai fazer é, você vai ligar na vara e pedir para que se peça uma senha. Aí você vai lá buscar a senha, ou senão ele encaminha para você por e-mail, caso você comprove que você é você mesmo, né? Com a sua identificação, etc. E aquilo tudo mais aí que a vara exigir naquele momento, de acordo com os provimentos da corregedoria. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria colocar para vocês. Uma boa noite, espero que tenha sanado aí as dúvidas. Vocês colocando a senha de vocês, continuar, vocês vão ter acesso integral aos autos. Um abraço a todos, sucesso e bons estudos. Tchau, tchau.